Bom dia, bom dia. Mais uma aulinha virtual, galerinha. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Hoje nós iremos falar sobre figuras de linguagem, que nós estamos dentro da matéria de literatura, mas vocês verão o quanto a figura de linguagem ela é importante também para a produção textual, viu? Tá? Então vamos lá, galerinha. Eu vou compartilhar a nossa apostila aqui com vocês, tá? Vou compartilhar com vocês a nossa apostilinha. Nós iremos esmiuçar ela. Quero que vocês acompanhem a leitura dela comigo, tá? Acompanhem comigo. Bora lá, galerinha. Figuras de linguagem. O que são, galerinha? São recursos da língua portuguesa que criam novos significados para as expressões, ao trabalhar com o sentido conotativo em vez do literal, tá? Então, as figuras de linguagem vai trabalhar com esse sentido conotativo, ok? Bora lá! E nós temos umas subdivisões, tá? Nós vamos primeiramente falar sobre as figuras semânticas, ok? Dentro dessa primeira figura semântica, eu tenho a metáfora, tá? Vocês já devem ter ouvido falar na metáfora, o que é a metáfora. Mas vamos lá. Eu tenho aqui, galerinha, um trechinho aqui de Gilberto Gil. Vamos lá. Deixe a metade do poeta. Não discuta. Deixe a sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora, lata absoluta. Deixe-a simplesmente metáfora. Então, prestem atenção, gente. A metáfora, eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque isso aqui despenca no Enem, meus amores, tá? Isso aqui cai no Enem, tudo bem? A metáfora é provavelmente a figura de linguagem que mais utilizamos no nosso dia a dia. Ela se baseia em uma comparação implícita, sem um elemento comparativo. Quais deles, esses elementos comparativos? Como ou tal qual, por exemplo, tá? Em que uma característica de determinada coisa é atribuída a um elemento metaforizado. Consiste em usar a palavra referente a essa coisa no lugar da característica propriamente dita, depreendendo uma relação de semelhança que, por termos uma linguagem flexível e complexa, conseguimos entender. Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Se falarmos assim, estamos aqui no terceiro parágrafo aqui da nossa apostila. Se dizer Maria Rita é uma flor, nosso cérebro já tem mecanismos para compreender que o que queremos dizer é que ela é delicada, perfumada, bonita, entre outras qualidades, tá? E não que ela seja literalmente uma flor. Essa é a metáfora e nós utilizamos é recorrente o nosso uso das metáforas no nosso cotidiano, tá? Para textos da web, galerinha, é interessante utilizar algumas metáforas para validar seus argumentos, tá? E enriquecer linguisticamente o seu texto. Então, percebam que a metáfora, além de ser nós estarmos estudando dentro da literatura, além de estar também dentro do nosso cotidiano, ela é muito boa aí para validar os nossos argumentos dentro de uma produção textual, tá? Se você está escrevendo sobre novas tecnologias, por que não contar com metáforas referentes a objetivos tecnológicos? Dessa forma, seu leitor ficará mais preso ao tema proposto e sua produção lhe parecerá mais atraente e bem escrita. Mas tenha cuidado,
pois há mais de uma possibilidade de interpretação da metáfora, já que a identificação entre os dois elementos em comum pode ficar por conta do leitor. Portanto, procure esclarecer o máximo o que você quer dizer quando usar esse recurso. Então, galera, a metáfora, ela sempre está no nosso cotidiano e nós temos que ter muito cuidado quando formos utilizar aí em produções de texto, ok? Segundo elemento aí, vamos lá para símile ou comparação. Presta atenção, nós temos que ter cuidado entre a metáfora e a comparação, tá? Vamos lá, vamos um exemplo aqui, ó. Te ver e não te querer. É como mergulhar no rio e não se molhar. É como não morrer de frio no gelo polar. Tá? Essa música é uma música do Samuel Rosa, do Skank, acho que vocês não devem conhecer. A símile, galerinha, é, assim como a metáfora, uma figura de comparação, mas dessa vez explícita. A metáfora é implícita. A símile ou comparação é explícita. A metáfora é mais subjetiva, pois sugere implicitamente uma ligação entre dois seres ou entidades diferentes a partir de uma característica em comum. Enquanto a símile ou a comparação apenas aponta que existe uma semelhança específica e objetiva entre os dois elementos comparativos. Vamos lá. Retomando o exemplo que trouxemos quando explicamos a metáfora, uma símile seria: Maria Rita é bela como uma flor. Lá na metáfora, nós colocamos Maria Rita é... Deixa eu só... Qual é o exemplo aqui? Nós colocamos aqui, ó, na Maria Rita é uma flor, uma metáfora, tá? Agora aqui, nós colocamos aqui, ó, Maria Rita é bela como uma flor. Ou Maria Rita é cheirosa assim como uma flor. Dessa forma, ressaltamos o determinado atributo que queremos comparar e trazermos um elemento comparativo, tá? A símile ou a comparação sempre irá trazer esses elementos comparativos, que é como, que nem, assim como, tal qual, tudo bem? E é para vocês não errar mais essa diferença, tá? Da metáfora com a símile ou a comparação. Quando se escreve para a web, fazer comparações explícitas pode ajudar você a ressaltar um argumento ou contrastar opções por mais propriedade e clareza. Como a símile é mais objetiva que a metáfora, ela é uma opção mais segura para ser utilizada em textos com uma linguagem mais séria. Além disso, a relação de similaridade, daí o nome símile, entre os vocábulos pode ser uma carta na manga na hora de convencer o leitor do seu ponto de vista. Olha aí, ó, gente, para nós trabalharmos aí a nossa dissertação argumentativa. Usarmos aí a símile para convencer o leitor do nosso ponto de vista, ok? Eu vou explicar, gente, eu vou ler essa apostila com vocês, mas nós iremos pegar bem esse conteúdo quando formos realizarmos as atividades, tá bom? Fiquem tranquilos. Vamos lá. Eu tenho, por terceiro, a analogia. A analogia também é uma espécie de comparação, mas nesse caso feita por meio de uma correspondência entre duas entidades distintas. O termo também é utilizado no direito e na biologia. Na escrita, a analogia pode ocorrer quando o autor quer estabelecer uma aproximação equivalente entre elementos por meio do sentido figurado e dos conectivos de comparação. Por exemplo, um trecho do romance A Redoma de Vidro, a autora Sylvia Plath, só um pouquinho, faz uma analogia entre a abundância de opções que temos para escolher o que faremos da vida e uma árvore cheia de figos.
Vamos ler rapidamente aqui, galerinha? Ó, da ponta de cada galho, como um enorme figo púrpura. Um fruto maravilhoso acenava e cintilava. Um desses figos era um lar feliz com marido e filhos. Outro era uma poeta famosa. Tá vendo essa analogia que ele faz, galerinha? Ele tá fazendo essa analogia aí, tá? Entre a vida e uma árvore cheia de figos, tá? Então, essa escrita aí, ela pode vir também nesse meio de sentido figurado, tá? Dentro de uma poesia, dentro de uma obra literária. Então, nós temos que aprender nesse quesito. Vamos lá. Eu não vou terminar de ler esse trecho aí, mas eu quero que vocês leiam depois, tá bom? Vamos lá. Para a web, usar analogias pode ser eficiente quando você quer simplificar o assunto abordado. Caso ele seja muito complexo, é só você fazer uma analogia com algo mais simples, que o leitor entenderá mais facilmente o seu texto e o seu texto será enriquecido. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Metonímia, galera. É muito legal a metonímia também, tá? Vamos lá, um trechinho aqui de um exemplo. É no Nordeste, e no Nordeste tudo é em paz. Só mesmo morto ou eu descanso. Mas o sangue anda solto. Terceiro mundo, se for. Piada no exterior. Mas o Brasil vai ficar rico. Que país é esse de Renato Russo, tá? É uma musiquinha do Renato Russo. Eu não sei se vocês conhecem, mas ela faz bastante uma reflexão aí, tá? Essa música. Uma hora eu vou trazer e nós vamos esmiuçar ela com vocês. A metonímia, galera, é mais uma figura de linguagem que tem a ver com semelhanças. Ela ocorre quando o único nome é citado para representar um todo referente a ele. Vamos lá. Por exemplo, é comum dizermos frases como adoro ler Clarice Lispector. Ou ainda mais comum, bebi um copo de leite. Tá? O primeiro caso, o que eu adoro ler são os livros escritos pela autora Clarice Lispector, e não a pessoa dela em si. No segundo caso, ocorre o mesmo. O que eu bebi foi o conteúdo do leite que estava dentro do copo, e não o objeto copo propriamente dito. Então, galera, a metonímia aí ela é muito interessante. Nós usamos demais também no nosso cotidiano, tá? Tá bom? Vamos lá. Ao escrever para o web, a metonímia é muito útil, muitas vezes usada sem nem percebermos. Acontece quando substituímos uma marca por um tipo específico de produto. Por exemplo, Durex. Ai, cadê o Durex? Isso aí já ficou até automático. Então, mas nós estamos substituindo fita adesiva. Toddy, substituímos achocolatado. Ó, em pó e maisena, substituindo a amida de milho, né? Falar, eu quero uma colher de maisena. Gente, mas não é a maisena é a marca, é a amida de milho. Eu vou. Gente, quando eu falo assim, filho, pega um Bombril lá para mamãe. Bombril é a marca, é palha de aço. Então, a metonímia, ela consiste nessas substituições aí, tá? Então, galerinha, ela traz aí maior fluidez à escrita, além de levar o leitor a se identificar com o texto, tá? Tudo bem? Gente, qualquer dúvida vocês podem estar mandando no chat aí, que assim que eu terminar eu responderei, tá bom? Não é difícil, galera. A nossa figura de linguagem não é difícil, não é decorado, eu quero que vocês entendam, tá? Então, vamos lá, perífrase. Vamos ler um exemplo aqui, ó. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Então, eu tenho um textinho aí, Cidade Maravilhosa, de André Filho. Vamos lá. A perífrase, galera, acontece quando o nome
ou o termo é substituído por alguma característica marcante sua ou por algum fato que o tenha tornado célebre. Por exemplo, quando falamos no rei da selva, estamos falando do leão. Da mesma forma, podemos nos referir à capital francesa como Cidade Luz e ao Rio São Francisco como Velho Chico. Já no caso de pessoas, essa substituição tem o nome de antonomásia, tá? Nós iremos estudar mais adiante, tudo bem? Essa figura de linguagem difere da metáfora, uma vez que a expressão usada para substituição refere-se unicamente ao termo original, de modo que ele é facilmente identificado. Na web, a perífrase pode ser utilizada para evitar a repetição de um nome, dando maior riqueza ao texto. Atenção apenas para não usar codinomes que não sejam populares, pois isso pode dificultar o entendimento do leitor. Beleza? Nós iremos fazer atividades, né? Essas figuras de linguagem que elas são mais próximas, confundem mais uma com a outra. Nós iremos estudar bastante nas atividades as diferenças de como reconhecer, tá? Uma metáfora com comparação, uma perífrase, tá? Com a metáfora, então, assim, com a metonímia. Então, é nas atividades que nós iremos aprender a identificar essa diferenciação. Tudo bem? Tá? Primeiro, nós vamos só ler essa apostila, tá? Para nós conhecermos essas figuras de linguagem. Depois, nós iremos trabalhar bastante nas atividades. Vamos lá. Sinestesia, galera. Olha um trechinho de sinestesia aqui, ó. Palavras não são más. Palavras não são quentes. Palavras são iguais, sendo diferentes. Eu tenho um trechinho aí de palavras, Sérgio Brito e Marcelo Fromer. Galerinha, a sinestesia é uma figura de linguagem bastante utilizada na arte, principalmente em músicas e poesias. Uma vez que ela trabalha, presta atenção, com a mistura de 2 ou mais sentidos humanos. Ou seja, eu tenho aí, ó, olfato, paladar, audição, visão e tato. Vocês irão identificar muito com a sinestesia, porque nós utilizamos elas também no nosso cotidiano. Na frase, um silêncio amargo invadiu a sala. Há um tipo de gosto, paladar, servindo de adjetivo para o silêncio, que é audição, por exemplo. Na web, galera, é possível utilizar essa figura quando a pauta permitir. Moda, culinária e fotografia, por exemplo, são categorias em que, dependendo do foco desejado, a metonímia cai muito bem, intensificando as sensações que o texto eventualmente pode querer passar ao leitor. Então, nós iremos começar a utilizar muito essas figuras de linguagem até mesmo dentro das nossas produções, tá bom? Hipérbole é também outra figura de linguagem que costumamos utilizar no nosso dia a dia. Olha lá um trechinho. Por você, eu largo tudo. Vou mendigar, roubar, matar, até nas coisas mais banais. Para mim, é tudo ou nunca mais. Eu tenho uma música aí do Cazuza, Exagerado. Galerinha, ao contrário do eufemismo, aí nós iremos estudar eufemismo. A hipérbole serve para exaltar uma ideia, com o objetivo de causar maior impacto e entusiasmo. Ela é muito usada em nosso cotidiano como na expressão estou morta de fome. Quem nunca falou estou morta de fome? Estou podre de cansaço. Então, galera, quando você fala estou morta de fome, em que a intenção é enfatizar propositalmente o quanto estamos precisando comer, tá? Então, assim, a hipérbole, ela é essa questão do exagero, tá? Ela trabalha essa questão do exagero. Para a web, galera, esse recurso é maravilhoso, pois se a intenção é convencer o leitor do que estamos dizendo, nada melhor que chamar a atenção dele para
o que queremos, apenas usando termos exagerados, tá? Bora lá! Catacrese, também utilizamos aí no nosso cotidiano. Vamos lá ler esse trecho de uma música aí do Djavan. Me ame devagarinho, sem fazer nenhum esforço. Tô doido por seu carinho, para sentir aquele gosto que você tem na maçã do rosto, que você tem na maçã do rosto. Então, o nome da música é Maçã do Rosto, de Djavan. Vamos lá, prestem atenção. A catacrese é o nome que utilizamos para algo que não tem nome próprio. Em outras palavras, pegamos um termo que já existe e os empregamos para alguma outra coisa. Assim, o substantivo representa dois significados diferentes, que não têm associação. Se eu falar, ó, maçã do rosto, pé da mesa, a asa da xícara, são alguns exemplos que a catacrese é muito utilizada no nosso dia a dia. O braço da carteira, né? Vocês falam, ai, professora, o braço da carteira está estragado, né? Ai, a asa da minha xícara quebrou. Então, ai, o pé da minha mesa tá bamba. Então, é uma figura de linguagem que nós utilizamos muito no nosso cotidiano, tá? Que é a catacrese. Tudo bem? Vamos lá. Agora, o eufemismo. Eu adoro o eufemismo. Olha só. Dar à luz de Braulio Bessa. Dar à luz a uma criança é iluminar os seus dias, dividir suas tristezas, somar suas alegrias. É ser o próprio calor naquelas noites mais frias. Gente, ele está suavizando que aquelas noites, você, a mãe, vai ficar acabada, a mãe vai ter que acordar de madrugada e ele está suavizando a questão de dar à luz, que não é algo assim lindo, maravilhoso. Tem as suas dificuldades, compreenderam? O recurso do eufemismo é utilizado quando se deseja dar um tom mais leve para uma expressão, ou seja, é diretamente oposto à hipérbole. A hipérbole ela trabalha com exagero, é aquela coisa assim que você quer enfatizar mesmo, aquele exagero. O eufemismo já não. O significado permanece, mas a frase se torna menos direta, pesada, negativa ou depreciativa, tá? Ó, o fulano descansou em paz. O fulano partiu dessa para melhor, tá? É um ótimo exemplo de eufemismo, ou seja, a pessoa morreu. Galerinha, quem nunca falou, nossa, aquela pessoa é desprovida de beleza? Para a gente não falar que a pessoa é feia, para a gente não falar que a pessoa é horrível, a gente utiliza o eufemismo. A gente quer suavizar, dar aquele toque sutil. Nossa, aquela pessoa ali é desprovida de inteligência, para não falar outra coisa. A gente fala desprovida de inteligência, ela é desprovida de beleza, tá? Conseguiram captar o eufemismo? Por mais eufemismo nas nossas vidas, vocês não acham? Vamos suavizar aí, vamos ser mais sutis aí nas nossas expressões, ok? Bora lá. 10º, pleonasmo. O pleonasmo, ó, vamos fugir para outro lugar, baby. É uma outra música do Skank também, tá? O pleonasmo, galerinha, ocorre quando se repete uma palavra ou expressão na mesma frase, com o mesmo significado. Do ponto de vista da gramática, ele é considerado um vício de linguagem, deixando a frase redundante, que é o que nós estamos trabalhando dentro da questão da coerência, da coerência textual, né? Nós estamos aí tentando aí eliminar essa questão aí desse vício de linguagem, que é as expressões redundantes. Porém, galerinha, na literatura costuma ser usado para dar ênfase, tá? Então, dentro da literatura, ele pode vir aí ter um termo aí redundante, mas simplesmente é para dar ênfase. Mas nós temos que diferenciar, né, as nossas produções textuais, né, com as produções literárias. Tudo bem? Até aqui? Vamos lá, anáfora.
Anáfora, galera, é muito legal, ó. É preciso amar para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Nós temos aí Tocando em Frente de Almir Sater. Pois bem, vamos lá, o que é anáfora? A anáfora é um recurso utilizado para dar mais ênfase à mensagem por meio das repetições de palavras. Ela acontece de forma sucessiva no começo das frases, versos ou períodos. Olha lá, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Então, esses elementos aí também, galera, eles podem aí para nos trazer ênfase, tá? Tudo bem? Ele nos dá uma ênfase aí, mas ó, a anáfora, elas são recursos aí, ó, repetições de palavras, ela acontece de forma sucessiva no começo das frases, versos ou período, tá? Diferente do termos pleonástico ali, do pleonasmo, tá? Que nós vamos ali para dar ênfase ali em alguma expressão ou palavra, independente da colocação dela. Combinado? Vamos lá, galera. Eu tenho aí a ambiguidade ou anfibologia. Um primo contou ao outro que sua mãe estava doente. Olha só, a ambiguidade é uma figura de linguagem muito utilizada no meio artístico, de forma poética e literária. Porém, em textos técnicos e redações, ela é considerada um vício. Que daí, galerinha, se acontecer isso, você já perde em ponto também. Nas redações de vocês é igual o pleonasmo, tá? Na literatura é permitido, porém, nas redações de vocês não é, tá? Porque daí já é considerado um vício de linguagem. Deve ser evitada, tá? Ela ocorre quando uma frase fica com duplo sentido, confundida a interpretação. Vamos lá, ó. Um primo contou ao outro que sua mãe estava doente. A mãe de quem, galera? A mãe de quem estava doente? Ficou ambíguo. Não dá para saber se é do primo ou se é do outro primo. Entenderam? Compreenderam? Vamos lá. Antonomásia. A Dama de Ferro despertou admiração e ódio. Isso aí é época de negócios, tá? A antonomásia trata-se de um tipo de metonímia. Nesse caso, ocorre a substituição de um nome de pessoa por um conjunto de palavras que a caracteriza. Quando a substituição é de um nome comum ou lugar, o recurso utilizado é a perífrase. Por exemplo, quando usamos o rei de futebol no Brasil, nos referimos ao jogador Pelé, certo? Essa figura de linguagem difere da metáfora, uma vez que a expressão usada para substituição refere-se unicamente ao termo original, de modo que ele é facilmente identificado. A antonomásia, galerinha, também pode ser utilizada para eliminar repetições e tornar o texto mais rico. E assim como a perífrase, deve trazer termos que sejam conhecidos pelo público, de modo a não prejudicar a compreensão. Nós iremos trabalhar muito, tá? A questão da perífrase, antonomásia, aí, para nós identificarmos, através das atividades, essa diferenciação, tá? Deixa eu só responder aqui uma aluna. Rapidinho. Espera aí. Gente, parece difícil, mas não é não, tá? É que agora... galerinha, assim, é muita informação. Mas nós iremos trabalhar cada item dentro das nossas atividades, tá? É porque agora eu estou falando aqui no geral, tá? Para nós conhecermos. E depois nós começaremos a identificar nas atividades.
Vamos lá. Alegoria. Alegoria. A vida é uma ópera, é uma grande ópera. O tenor e o barítono lutam pelo soprano, em presença do baixo e dos comprimários, quando não são o soprano e o contralto que luta pelo tenor, em presença do mesmo baixo e do mesmo comprimários. Há coros numerosos, muitos bailados e a orquestra é excelente. Então, nós temos um trecho de Dom Casmurros, de Machado de Assis, tá? A alegoria, galerinha, é usada de forma retórica, a fim de ampliar o significado de uma palavra ou oração. Ela ajuda a transmitir um ou mais sentidos no texto, além do literal. Tudo bem? Então, aqui você percebe que a vida é uma ópera, é uma grande ópera. Então, ele começa aí a transmitir aí sentidos aí dentro do texto, tá? Além do literal. Tudo bem? O significado, ele começa a transmitir o significado aí dessa palavra ou até mesmo da oração. Vamos lá. Simbologia. A pomba branca simboliza a paz. A simbologia, galera, é o conceito é bem simples. Trata-se de uso de simbologias para indicar alguma coisa. Como no exemplo, a pomba branca simboliza a paz. Então, galera, nós falamos agora, falamos sobre 15 figuras de linguagem que referem aí a figuras de linguagem, galera, do campo aqui, ó, semântico, figuras semânticas, significados, tá? A questão da semântica é a questão dos significados, tá? Agora, nós iremos iniciar aí, vamos lá, deixa eu vir aqui. Nós iremos iniciar agora as figuras sintáticas ou de construção, tá? E o que seria isso, galerinha? De modo geral, esses recursos são utilizados em texto da web para dar maior fluidez ao texto, ao mesmo tempo que realçam a informação passada, deixando a escrita levemente mais rebuscada, mas sem perder a informalidade necessária nessas situações, tá? Galerinha, vamos deixar para continuarmos a nossa aula semana que vem das figuras sintáticas. Eu quero fazer uma dinâmica com vocês, tá? Nossa aulinha já está acabando. Eu quero fazer uma dinâmica com vocês, tá?